Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda, sou aluna da Claretiano, faço curso de Pedagogia e hoje eu vou apresentar para vocês a minha proposta pedagógica referente à disciplina da Psicologia do Desenvolvimento e Educação de Crianças, Jovens e Adultos, da professora Liliane Paulo. Vou começar agora com a minha proposta pedagógica com a introdução, tá? Na Idade Média, as crianças elas não eram consideradas, eram consideradas os seres mini adultos. Elas não eram, eram consideradas crianças que não tinham a necessidade de cuidados, de afeto, de proteção dos pais. Então, naquela época, as crianças eram muito taxadas como fosse aquele ser que ia servir para o futuro dos pais, como mini adultos, como falei no início. Elas não tinham direitos garantidos, esses direitos, essa falta de direito que tem hoje, as crianças sofriam muito no psicológico. E naquela época também existiam altos índices de mortalidade infantil, os cuidados com a saúde não era tão importante assim para eles, tá? É bem diferente de hoje, né? Que hoje foi criada a lei da LDB, hoje a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje o trabalho infantil é proibido, é um crime, naquela época não era, então as crianças elas já trabalhavam desde muito pequenas. Então, naquela época, eles roubavam a infância de todas as crianças. E para eles o que era muito normal, né? Somente foi na época referente, aqui tem a parte da gente colocar aqui a importância da construção coletiva do projeto político-pedagógico. Somente na época do século XVII foi as crianças teve um avanço. Aí as crianças a educação foi tida como essencial para o desenvolvimento social, para implantar a criança no mundo adulto, né? Então, nessa época, a infância das crianças passou a ser vista como relevante para debates a serem inseridas em instituições pedagógicas, porém, somente no início do século XX, os atendimentos em creches passou a ter mais destaques, pois os imigrantes europeus que trabalhavam em fábricas, né? Então, assim, naquela época, assim, as crianças elas não iam para a escola, elas não sabiam a ler, não tinha esse cuidado que a gente tem hoje. O atendimento em creche naquela época, na Idade Média, não tinha. Só foi existir mesmo na época depois do século XVII, né? Tem uma parte também aqui que eu coloquei, a importância da construção do projeto político-pedagógico. Ele tem o objetivo de diagnosticar a necessidade da instituição escolar, direcionar suas ações na intenção de melhorar, analisar e compreender o significado do processo de construção coletiva no projeto pedagógico. Quando você trata de um assunto de uma escola de educação infantil ou qualquer outro tipo de escola, ensino fundamental ou ensino médio, qualquer coisa, quando se trata da parte da educação, é necessário esse projeto político-pedagógico para que eles tenham um norte, um norteamento para qualquer pedagogo, para que tudo seja muito, como eu posso explicar para vocês, para que seja tudo muito planejado, né? Porque não adianta a gente abrir uma escola, o Estado abrir uma escola e não ter um projeto de educação. É a mesma coisa dentro da escola. Se você não tem um propósito, um projeto, tudo regrado, as coisas não funcionam dentro da escola. Aí naquela época, voltando referente à concepção de criança, desenvolvimento infantil e aprendizagem, a creche, em 1920, os imigrantes passaram a se organizar, a fazer manifestações. Por quê? Porque naquela época, como a creche não era muito bem vista, elas eram consideradas como se fosse um favor que estivesse fazendo para as mães solteiras de baixa renda, né? Então, os imigrantes europeus, eles começaram a fazer manifestações e só por conta dos imigrantes europeus que foi concedida a algumas creches para eles, né? Elas começaram também, as próprias mães, elas começaram a fazer esse tipo de manifestação, relatando também as condições precárias do trabalho dela.
Aí, entre dessas reivindicações, uma delas foi as creches para os seus filhos, porque elas não tinham com quem deixar, né? Porque o que resulta até hoje, muitas das mães às vezes precisam trabalhar e precisa colocar as crianças dentro da creche, né? Ainda essas conquistas na creche não eram, foi como eu informei, elas não eram muito bem vistas. Por mais que elas conseguissem, tivessem conseguido a ajuda, a creche ali, era como fosse tipo uma caridade que elas estavam fazendo, porque a maioria dessas creches eram custeadas por pessoas de uma renda melhor, né? Então tinha aquela ajuda daquelas empresas filantrópicas, né? Então era bem complicado ainda um pouco. Aí, a referente à concepção e finalidade da educação, a parte da minha proposta pedagógica eu coloquei dessa forma. A educação infantil tem como finalidade desenvolver habilidades nos aspectos psicológicos, intelectual, com auxílio de família e comunidade. As crianças aprendem a trabalhar a autonomia para interagir, questionar, comunicar-se, o eu, o outro e o nós, o corpo, gestos, movimentos, traços, sons, cores e formas, escutas, pensamentos e imaginação, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Essa fase é primordial para o desenvolvimento cognitivo da criança, tendo as experiências na educação infantil, ao chegar ao ensino fundamental, estará muito mais preparado nos saberes. Essa parte aqui eu quis colocar assim, que também a educação infantil é a base de tudo, né? Se a criança desde pequena ela tem um auxílio com um pedagogo dentro de uma creche e não ficar socada dentro de casa o tempo inteiro, ou ficar com os pais, avós, às vezes, muitas das vezes tem mãe que deixa os filhos com os avós e o avô ele não tem ele não é pedagogo para ensinar várias coisas para a criança, limites, esse tipo de coisa, coordenação motora, desenvolvimento cognitivo, ele não vai ensinar nada dessas coisas. Então, assim, a gente percebe no ensino fundamental, eu sou professora do primeiro ano do ensino fundamental e do segundo ano, eu percebo muito a diferença que as crianças que veio de creche e as crianças que não veio em creche que ficaram sendo cuidados pelos avós. Então, há uma diferença muito grande quando você vai começar a ensinar determinada disciplina, eles não conseguem entender, eles ficam, assim, assustados, eles ficam avoados, ficam perdidos. E a criança que já tem aquele desenvolvimento cognitivo, porque veio já da creche, ela entende melhor, ela consegue compreender o alfabeto 1 vez melhor. Ela consegue se alfabetizar muito mais rápido. Agora, aquela criança que ela sempre conviveu com os avós ou com os pais, sempre foi muito mimada dentro de casa, ela não tem isso. Ela chora dentro da escola, ela quer o pai, ela quer a mãe, ela quer ir embora. E isso acaba prejudicando, entendeu? Até ela se acostumar, até ela ver que aquilo ali é um ambiente de escola, que você tá ali para você aprender, ela vai demorar esse processo, diferentemente da criança que ela já tem aquela bagagem que já foi incluída na educação infantil, no ensino fundamental. É completamente diferente. A gente consegue perceber e a diferença é bem gritante. Agora, referente à organização do ensino da educação infantil, na educação infantil, a organização é primordial, foi o que eu coloquei. O educador necessita de construir uma proposta pedagógica para que haja um planejamento no desenvolvimento de aprendizado para os educandos. Por base da proposta pedagógica, surgirá os planos de aulas, que determinará suas aulas como um cronograma adequado para cada faixa etária da criança envolvidas no ambiente escolar. Então, assim, a proposta pedagógica, ela só é o primeiro passo, né? Agora, no seu dia a dia, vai ocorrer planos de ensino, várias coisas, os planos de aula, você vai ter quando você é da educação infantil, por mais que você não tenha apostila, por mais que você não vai educar ele diretamente, você tem que ter um cronograma de tudo que você vai fazer. Então, não adianta você ter uma escola, ser pedagogo de uma escola, não ter um planejamento, não ter uma proposta, não ter nada dessas coisas, entendeu? Tem que ter.
Agora, referente aos princípios norteadores da ação pedagógica, a parte que eu coloquei foi o centro da educação é o aluno e o professor deverá intervir e mediar no processo de ensino de aprendizagem e a relação deverá ser de colaboração, cuidado, afeto para que a criança se sinta acolhida em seu novo ambiente, possibilitando consequentemente o desenvolvimento e amadurecimento cognitivo de forma absoluta, formando cidadãos com valores, respeitos, diálogos e solidariedade. Foi que eu até falei na parte interior, quando a criança chega dentro de um ambiente completamente diferente que é a escola, é necessário esse cuidado, é necessário ter esse olhar acolhedor, ter esse afeto com a criança para que a criança ela consiga se soltar e consiga se desenvolver. Da mesma forma, aquelas crianças que não costumam, não foram para a educação infantil e vai para o ensino fundamental, a gente tem que parar ali e olhar, cuidar, ter aquela certa paciência, ter um cuidado diferenciado com aquela criança para que ela consiga se desenvolver. Agora, referente à parte dos meus objetivos gerais na educação infantil, eu coloquei o principal objetivo é potencializar a capacidade intelectual, cognitiva, trabalhar a autonomia para interagir, questionar, comunicar, resolver problemas, refletir, socializar, capacidade sensora motora. A gente pode também incluir, referente à parte que a BNCC fala, né, que o objetivo principal ali da criança é o cuidar, brincar e educar, que entra toda nessas partes aí que eu coloquei na parte dos objetivos gerais da educação infantil, certo? Agora nós vamos falar referente à contextualização e caracterização da escola. A escola que eu fui visitar, a princípio, no início do meu projeto, eu fui visitar as características da escola. Ela é muito boa, é grande, as crianças elas se sentem muito à vontade. Eu reparo que os professores também eles são bem acolhedores referente à escola em que eu visitei, e eu visitei ela e foi nessa escola porque assim, na verdade a minha filha já estudou nessa escola, né? Então para mim é muito mais fácil analisar, porque eu fiquei ali 5 anos com a minha filha ali estudando e foi até mais fácil para fazer esse trabalho um pouco, algumas coisas, né? Que nem todas foram, algumas coisas eu consegui já ter uma visão já mais rápida, porque para mim foi muito mais fácil, porque a minha filha ela estudou lá. Então assim, a contextualização, deixa eu colocar aqui que eu tirei, a contextualização e caracterização da escola, referente fosse, vamos supor, eu estivesse trabalhando numa escola, né? Aspectos sociais, econômicos, culturais, geográficos, e referente à escola que eu participei. A escola em que a prática pedagógica foi realizada, o convívio com outras pessoas da mesma faixa etária realizado com muita organização, as crianças passam pelas mesmas fases de aprendizados e descobertas, isso é o primordial para a formação dos educandos. As crianças têm estímulo físico, psicológico, afetivo, cognitivo e social. O foco da escola é o trabalho de atividades em grupo, para que as crianças aprendam desde cedo o convívio afetivo e social, pois a falta de interação com outras pessoas, desde para acarretar futuramente, a direção vem futuramente, né? A direção vem atuando com capacidade e oferece educação de qualidade para os educandos, tem a preocupação em desenvolver as primeiras referências para construir a personalidade de autoconhecimento, introduzindo a diversidade cultural. A importância do desenvolvimento da criatividade, eliminação de preconceitos, empatia, introduz atividades culturais com a família também. A escola, assim, ela trabalha muito também sobre o individualismo, né? Que para a criança deixar de ser individualista e pensar mais no próximo também, eu reparei bastante, tá?
A referente às atividades culturais com a família, eles trabalham muito também, porque diariamente os pais, geralmente têm alguns tipos de atividades, e os pais, eles levam os pais até lá para poder conhecer também, para poder visitar. O legal também que eu gostei da escola, porque a escola é aberta aos pais quantas vezes eles quiserem ir para presenciar as atividades que as crianças têm também. Então é uma escola bem aberta. Como é uma escola particular, é mais fácil, né? Agora, quando é uma escola pública, aí é um pouco mais diferente, né? Porque são mais crianças e não dá para você sair abrindo a porta da escola para todo mundo, né? E aí fica até certo perigoso. Agora, a estrutura e organização da gestão. Aspectos organizacionais, parâmetros de organização dos grupos e relação do professor e criança. Eu coloquei aqui na parte das turmas e idades, números de professores, né? Eu coloquei 2 professores para cada local. Eu coloquei assim, no berçário seria 2 professores para criança de 0 a 1 ano, né? A quantidade de crianças seriam 12 anos, considerando se eu fosse uma pedagoga de uma escola particular, tá? Porque a gente sabe que na escola da prefeitura é muito mais crianças. Mini maternal, crianças de até 2 anos, seria 16 alunos, 2 professores também. O maternal seria criança de 3 anos, 16 alunos também, 2 professores também. E o Jardim 1 e Jardim 2, crianças de 4 a 5 anos, 16 alunos também, 2 professores por sala, tá, gente? Agora, a organização do tempo pedagógico da educação infantil, as rotinas eu coloquei desta forma. A chegada dos educadores seriam a partir das 6 horas da manhã, né? A chegada dos alunos é a partir das 6h30, pode chegar até mais 7 horas também. O café da manhã seria às 7 horas da tarde, daria todo esse tempo aí, porque como criança demora um pouco para comer, não dá para dar só 15 minutos para as crianças comerem. Aí as brincadeiras na sala de aula começariam às 8 horas da manhã. Depois dessas atividades, os alunos eles teriam um almoço, que seria às 11h30 da manhã, e depois eles descansariam, eles iriam dormir, né? As crianças, os bebês, até as crianças até de 4, 5 anos, tá? Para poder descansar um pouco. O almoço dos professores eles seriam às meio-dia, as brincadeiras ao ar livre também meio-dia. Higiene e troca de fralda a partir das 15 horas. Aí o lanche da tarde, 15h30, e o jantar às 17h30 e a saída às 19 horas. A organização no espaço da educação infantil, eu coloquei na educação infantil, o espaço é de extrema importância para o desenvolvimento de todas as crianças. Deverá ser acolhedor e prazeroso, ou seja, um lugar onde as crianças possam brincar, criar e recriar suas brincadeiras, sentindo-se felizes, estimuladas e independentes. A descrição do espaço físico, relação do mobiliário, equipamentos, materiais didáticos, pedagógicos, brinquedos e acervos bibliográficos. Eu deixei aqui o espaço bem estruturado, a escola possui grades de proteção nas escadas para que não haja acidente com as crianças, possui 6 salas, refeitório, 2 parques, um para as crianças maiores e outros para as crianças menores. Na hora do sono dormem em berços muito bem limpos. A roupa de cama são os pais que levam todas as segundas-feiras, espaço grande para brincar. Possui bicicletas, bonecas, carrinho, a cozinha de dentro da escola e a comida é preparada diariamente, não tem conservante, tudo muito bem saudável, as crianças comem frutas, carboidrato e as proteínas frescas, que isso é o primordial e importante para todas as crianças. Em hipótese nenhuma, dentro de uma escola, a comida tem que ter conservante ou uma comida congelada. Tudo tem que ser muito bem fresco. Aí a parte da minha proposta curricular, eu coloquei aqui para as crianças de 0 a 3 anos, a criança ela nasce, um ser ativo, desde os 3 anos ela nasce e é um ser ativo e interage com as primeiras experiências de vida, possuindo suas primeiras aprendizagens
O desenvolvimento físico-motor é uma das fases mais importantes para as crianças até seus 3 primeiros anos de vida. Começam a adquirir coordenação motora, controlando os seus próprios movimentos. Isso ocorre pois está relacionado ao desenvolvimento psíquico, principalmente ao seu primeiro ano de vida. Ao ter esses conhecimentos, a criança demonstra que está tendo seus conhecimentos de si própria. Aí, a parte das crianças de 3 a 5 anos, eu coloquei nessa fase, a criança já possui desenvolvimento mais claros, possui aprendizado na base de repetições, imitações de linguagem, expressões verbais, objetos, conhecimento de mundo, movimentos, expressividade, autonomia, coordenação e equilíbrio. Linguagem visual, leitura de imagem, música, dança. Essa fase é uma das mais importantes na infância da criança. Foi nesse momento que elas desenvolverão habilidades para conseguir se comunicar com os adultos. Seu desenvolvimento começa a aprimorar, possibilitando os avanços em sua vida acadêmica e social. Aí o processo de avaliação e registro dos avanços de aprendizagem na educação infantil, a aprendizagem do educando. Só um minutinho, eu vou tomar uma água. Então, a aprendizagem do educando precisa ser avaliada constantemente, né? Foi a que eu passei aqui. De forma individual ou toda a turma. Dessa forma, o educador perceberá o progresso e as dificuldades dos seus estudantes. É primordial que o professor faça suas observações e anotações para que possa comparar o desenvolvimento, fazer intervenções toda vez que for necessário, para que o aprendizado possa ser efetivo, possibilitando para o desenvolvimento favorável para o ingresso do ensino fundamental. Né? Eu coloco muito a parte da opção do ingresso do ensino fundamental, porque foi como eu informei desde o início. A educação infantil ela é a base de tudo. Se entrou numa educação infantil, ela vai adquirir habilidades que ela vai ter um desenvolvimento 1000 vezes melhor. Então, para mim, a educação infantil é a base de tudo. Por isso que a maioria das vezes eu coloco sempre aí eu ingresso para a educação do ensino fundamental. A parte das rotinas das crianças, eu escolhi as crianças de 4 até 5 anos, tá? Então, assim, o local, né, e as atividades. Só um minutinho. 8 horas da manhã, as crianças elas iriam para a brinquedoteca. Teria uma contação de histórias. A atividade seria pesquisar e procurar bichos no jardim, no espaços externos da escola, contar os que foram achados com a turma, certo? Aí a intencionalidade dessa atividade seria observar as crianças e registrar sua curiosidade, falar sobre essas experiências e trabalhar a matemática de forma lúdica e no concreto. Diferentemente da escola particular, porque a escola particular ela te dá uma apostila para a criança, aí a criança fica ali sentada na carteira o tempo inteiro, a maioria das vezes, contando 1 mais 1, 2 mais 2, fica ali na parte de língua portuguesa, A, B, C, D, fica aquela coisa, aquele processo repetitivo para uma criança de 4, 5 anos. E já na escola pública, né, é completamente diferente. As crianças aprendem brincando, que é o que está na BNCC, direito de brincar, né? A segunda aula seria sobre a história do gato xadrez. Aí a atividade seria uma dobradura do gato, pintando a cor preferida, que seria dentro da sala de aula, às 14 horas, né? A brinquedoteca, a parte da atividade que precisa procurar os bichos do jardim, no espaço externos da escola, é a partir das 14 horas, tá? A parte da sala interna, como eu informei lá anteriormente, são às 8 horas da manhã. Dentro da sala de aula, as atividades seriam 8 horas da manhã e atividades fora da sala seria às 14 horas, tá?
só para não ficar confuso. Então, assim, a parte dentro da sala de aula seria às 8 horas da manhã, e aí teria uma história do gato xadrez. Aí a gente poderia colocar essa atividade, uma dobradura do gato, pintando da cor preferida. Teria uma dobradura lá e eles vão pintar a cor preferida, é o que mais as crianças gostam de pintar. A intencionalidade é estimular a criatividade, certo? A parte do parque também seria às 14 horas, tá? Então, essas atividades que eu tô passando não é em um dia só. É como fosse um planejamento de aula durante a semana que eu coloquei, tá? É impossível dar tudo isso num dia só para várias turmas ainda. No parque, aí seria as aulas às 14 horas. A história seria do Jacaré Não Tem Chulé. A atividade seria disponibilizar palmilhas de papelão para as crianças colocarem os cardaços, né? A intencionalidade dela seria trabalhar a coordenação motora e estimular a aprendizagem sobre como amarrar cardaços dos calçados. A parte tem uma outra referente a outros dias que você vai aplicar a sua aula. E aí seria dentro da sala de aula, que seria às 8 horas da manhã. Aí seria uma história, Os Três Ovinhos. Essa atividade, ela seria construir ovinhos com massinhas de modelar e ninho com sobras de papel. A intencionalidade dessa atividade é observar a maneira de como farão o uso da criatividade que se trata das falas das crianças, certo? Aí dentro da sala de aula também, em outros dias, a gente poderia colocar uma outra história, que foi o que eu coloquei aqui. A velha afiar contado com recursos